Torcedores rubro-negros ligados no canal Eu Pratico Esporte, sejam muito bem-vindos. Vamos a mais um vídeo, hoje destacando o Vasco da Gama, adversário do Sport na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo importantíssimo, fundamental para as pretensões de pernambucanos e cariocas nesta Série A. Haja visto que a equipe do Vasco está na 14ª colocação, 34 pontos, e a equipe do Sport está na 19ª colocação com 27 pontos no Campeonato Brasileiro. Só a vitória interessa para a equipe do Sport. Então vamos detalhar ainda mais o adversário de amanhã às 19 horas. Antes de mais nada, convidar sempre o torcedor rubro-negro, o torcedor do Esporte Clube do Recife, a estar conosco no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte. Se inscreva no nosso canal, ativando sempre o sino das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no Leão da Praça da Bandeira, bem como dar o like nos nossos vídeos para que o YouTube recomende para outros torcedores que ainda não conhecem o nosso trabalho. Então se inscreva sempre no nosso canal, esteja por dentro das informações também nas redes sociais e, claro, não deixem de acessar o www.eupraticoesporte.com.br. Sem mais delongas, vamos agora destacar a campanha do Vasco como visitante no Campeonato Brasileiro. De forma inédita, Vasco vai tentar aí vencer no Campeonato Brasileiro, algo que ainda não aconteceu quando o Vasco atua como visitante na competição. São 14 jogos onde o Vasco atuou fora de casa nesse campeonato, com 7 empates e 7 derrotas. Tem a mesma pontuação do Sport quando o assunto é jogar como visitante. São 7 pontos conquistados. A diferença é que o Sport venceu o Palmeiras, venceu o Paraná e empatou com o Internacional. E o restante das partidas, infelizmente, foram todas resultados adversos. Mas no caso, o Sport venceu 2, empatou 1 e perdeu o restante, mas conseguiu vencer fora de casa, diferentemente do adversário que vai jogar nesta condição no final de semana. Vasco da Gama, que vem de vitória, venceu o Cruzeiro por 2-0 jogando em casa. Vale sempre salientar que o Cruzeiro jogou com sua formação reserva, porque tinha o compromisso no meio da semana pela Copa do Brasil, mas foi o Cruzeiro, o elenco do Cruzeiro, que se dispôs a estar ali naquele compromisso pela Série A. O Vasco não tomou conhecimento e saiu vitorioso de campo com os 2-0 de vantagem. Resultado que colocou o Vasco aí fora da zona, pelo menos por enquanto, né? O Vasco deu uma respirada ali naquele grupo de equipes que estão concorrendo contra a degola, e agora tem aí esse desafio de, quem sabe, surpreender o Sport jogando longe de casa, jogando na Ilha do Retiro. Para esse jogo, o técnico Alberto Valentim não vai contar com o Evander e também não vai contar com o goleiro Martin Silva, que de última hora não viajou com a delegação vascaína para Recife, ficou por conta de um desgaste físico. Goleiro que participou dos amistosos da equipe uruguaia, né, da seleção uruguaia nessas datas FIFA, e por conta desse desgaste ele não viajou para a capital pernambucana. O Fernando Miguel continua como o goleiro titular da equipe vascaína. Lembrar que outro desfalque da equipe do Vasco da Gama é um velho conhecido do futebol de Pernambuco e do esporte, o Vinícius Araújo, que está aí se recuperando de uma lesão, bem como outros nomes que também não figuram na lista de relacionados da equipe Cruz Maltina. Temos aí o Lennon, temos o Raul, jogadores que não aparecem, que estão fora dessa partida. O Luiz Gustavo, lateral direito, é outro que também não está, mas esse por conta de suspensão. Tomou o 3º cartão amarelo na partida passada e não viaja. Em compensação, tem a volta do volante William Maranhão, que está aí retornando à titularidade, provavelmente, nesse time carioca. Lembrar que no meio da semana, o técnico Alberto Valentim apresentou algumas dúvidas a respeito do time, principalmente no setor de meio de campo, onde podemos observar aí algumas das formações que foram testadas pelo técnico da equipe Cruz Maltina. Vimos um Vasco da Gama testando o Thiago Galhardo, o volante William Maranhão, tivemos um Vasco testando o De Sábato, tivemos um Vasco testando o volante Bruno Cozendei. Então um Vasco que
tem algumas dúvidas em relação a esse setor e que provavelmente deve atuar com 3 volantes para esse jogo contra o Sport. Quem assistiu Sport e Chapecoense naquele dia onde a Chape fechou o seu meio de campo com jogadores de mais marcação, poderá perceber um Vasco da Gama que terá esse mesmo tipo de artifício, só que diferentemente da Chape, um time bem mais qualificado pelos lados, contando com um lateral esquerdo jogando como um ponta e o Iago Pikachu, que já deixou de ser lateral direito e hoje é um dos artilheiros da equipe do Vasco na temporada. Salvo engano, já são 18 gols marcados e há sempre essa preocupação do Sport quando o Iago Pikachu está em campo. Das suas 8 últimas partidas do Iago Pikachu como o jogador do time adversário, ele marcou em 6 oportunidades. Então o Sport tem que ficar atento, porque é um jogador que quando enfrenta o Leão, ele sempre apronta. E provavelmente o Sport deve ter uma formação específica para neutralizar as principais investidas desse jogador que vive grande fase. Não só ele, mas como o atacante Maxi Lopes. Maxi Lopes também vem marcando gols importantes com a camisa do Vasco nos últimos jogos. E pode-se dizer que é um dos jogadores que são responsáveis aí por colocar o Vasco fora da zona do rebaixamento neste momento. Então, provável Vasco da Gama, pelo que observamos durante a semana, né, pelo treinamento do Alberto Valentim, pelos desfalques, pela volta do William Maranhão, provável Vasco da Gama deve ser armado com Fernando Miguel no gol, a lateral direita com Rafael Galhardo, a zaga o Erley e Leandro Castan e do lado esquerdo o Ramon. Volantes, teremos o Bruno Ritter com o papel da contenção, teremos o William Maranhão junto com o De Sábato e jogando 3 volantes e liberando os pontas. O jogador Iago Pikachu por um lado, o Fabrício pelo lado esquerdo e lá na frente Maxi Lopes compondo esse trio de ataque provavelmente, porque são jogadores que não terão tanto papel, tanta responsabilidade no setor de contenção. Então, o Vasco da Gama que precisa da vitória, bem como o Sport, é um jogo direto, jogo que vale muito para as pretensões das duas equipes dentro do campeonato. Então, com isso, a CBF foi justa, colocou uma arbitragem toda a FIFA. O Wilton Pereira Sampaio é quem apita esse jogo, ele é do quadro de Goiás, será auxiliado também pelos goianos Fabrício Vilarinho da Silva e pelo Bruno Rafael Pires. Então, é um jogo importantíssimo. Amanhã, 19 horas, Sport e Vasco da Gama. O torcedor do Sport espera aí um time aguerrido em campo contra um Vasco da Gama que vem de vitória, vem embalado e quer continuar essa sequência dentro do Brasileirão. Então é isso, torcedor. Voltamos a qualquer momento com mais conteúdo aqui no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte. Sigam nossas redes sociais, se inscrevam no nosso canal, ativando sempre o sino das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no Leão mais querido do Norte e Nordeste do Brasil. Forte abraço e até a próxima. Tchauzinho.